Abra sua Bíblia, meu nobre irmão, na primeira carta do apóstolo Paulo, a Timóteo, capítulo 4. Perdão, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6. Versículo 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que, na presença de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. Eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. É recorrente tomarmos conhecimento de pessoas que fazem cirurgias a fim de se parecerem com celebridades. Aqui no Brasil, um moço gastou quase R$500 mil em cirurgias para que ficasse parecido com um idol aí, um astro K-pop. A gente se lembra daquele moço que queria se parecer com o Ken da Barbie e outros tantos mais que fazem modificações na sua imagem a fim de serem identificados com alguma pessoa famosa, alguma celebridade. Talvez outros tantos não tenham esta coragem de submeterem-se a cirurgias, mas se vestem parecidos com, procuram algum tipo de semelhança. Enfim, isto é muito comum no nosso tempo e tem crescido, não só no meio dos adolescentes jovens, mas, de modo geral, é muito comum desejarmos ser identificados com. Desejarmos ser identificados com. Nossa identificação, ou nossa identidade, ou pelo menos a necessidade de sabermos quem somos, talvez revele esta busca, ou explique esta busca enlouquecida das pessoas por se acharem pertencentes a algum tipo de tribo, de grupo, ou algum tipo de semelhança com alguém que é conhecido. Às vezes nós, pais, projetamos a nossa imagem nos filhos. Por exemplo, quando torcemos e lutamos para que os filhos tenham o que a gente não teve, ou que eles sejam o que a gente gostaria de ter sido, não é? É a mãe que desesperadamente, ou o pai, desejam que o seu filho tenha determinada profissão, porque não teve condições de estudar para isso, e então tenta se projetar nos filhos. Claro, isto tem seus problemas sérios. Isto tudo porque essa busca por identificação é natural na gente. Explica-se pelo simples fato de que nós não somos a referência de nós mesmos. Por isso estamos buscando identificação.
Estamos buscando semelhanças, porque nós fomos criados para identificar-nos com o nosso Criador. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O problema é que, em razão do pecado, a distorção, o desvio dessa busca, dessa aproximação pela semelhança de quem nos criou, nos afasta desse bendito lugar de acolhimento, que é a própria presença de Deus, e nos faz, nos leva para longe do sentido, fazendo-nos buscar nas coisas e pessoas essa identificação que a nossa alma geme por ter, por natureza. Por natureza, nós gememos por sermos identificados com, por natureza. Esse texto fala de identificação. E Paulo é o escritor inspirado pelo Espírito de Deus, o apóstolo Paulo, escreve inspirado pelo Espírito de Deus, portanto é o próprio Deus, orientando por meio de Paulo Timóteo, um jovem pastor na igreja em Éfeso, e nós já temos discorrido sobre essa carta, e o tempo todo Paulo está anunciando a Timóteo a fonte, o centro de sua identidade, desde a apresentação sua no início da carta, quando ele se apresenta tal qual fez aqui na carta. Nos versículos anteriores, que nós já vimos, que revelam uma característica dos falsos mestres que estavam identificados com o falso ensino, e um desses sinais era o apego a coisas, o amor a coisas, nesse caso específico, dinheiro. A consequência dessa busca, dessa identificação do coração com coisas, está aí apresentada no versículo 9 e 10. Só coisas danosas, nocivas, que levam à ruína, à perdição. Ou seja, cada vez mais nos afastando da fonte da vida. E é com esta referência em mente, isto é, com aquilo com quem Timóteo não deveria se parecer, que Paulo inicia o verso 11 com esse mas. Diferentemente daqueles que se identificaram com a falsidade, com o amor ao dinheiro, que entregaram o domínio de sua vida ao dinheiro, poderia ser outra coisa, qualquer outra coisa que se propõe a estar no centro da nossa vida, vai governar a nossa vida, vai governar as nossas decisões. Portanto, se não é Deus, será outra coisa. Esse lugar nunca estará vazio. O problema é que, se não for Deus, nada pode sustentar. Diferentemente daqueles que colocaram outra coisa no centro da sua vida e perderam o equilíbrio, portanto, iriam à ruína, Timóteo seria identificado como. Por isso, eu quero rapidamente tratar com vocês aqui sobre algumas identificações da vida, para a vida. E a primeira identificação para a vida é quem representamos. Nossa identificação com quem representamos. Essa expressão que aparece aqui no texto, homem de Deus, entre vírgulas, mas você, Timóteo, homem de Deus, esta qualificação, esta identificação que Paulo faz, ou dá a Timóteo, tem a ver com o que ou quem ele representava. Paulo identifica Timóteo como homem de Deus. E esta é uma expressão muito familiar para quem lê as Escrituras. No Antigo Testamento, pessoas também foram identificadas como homens de Deus. Por exemplo, nós temos o profeta Eliseu, identificado como homem de Deus. Nós temos Moisés, identificado como homem de Deus. O que esta expressão comunica? Homem de Deus tem a ver com quem aquela pessoa representa estando ali. Quem Timóteo representava ao ser chamado de homem de Deus. Era, sim,
realmente um caráter de possessão. Revelava a quem ele pertencia, evidentemente, mas não só isso. Quem ele revelava no que fazia. A sua identidade estava relacionada com aquele com quem ele se relacionava e a quem ele representava. Esses homens todos mencionados aqui, e outros mais, foram chamados assim por estarem identificados com o seu chamado de revelar Deus. Eles estavam submissos ao supremo chamado de Deus. Timóteo estava em submissão ao chamado de Deus como alguém que representava o Senhor, o Supremo Senhor. Tanto os crentes do Antigo Testamento, quanto os do Novo Testamento, quanto os crentes de hoje, ao exercerem seu chamado com graça e fidelidade, estavam e estão revelando, em certa medida, o próprio Cristo. São representantes de Cristo. De certo modo, a igreja representa também, por uma questão de derivação, de reflexo, os ofícios de Cristo. A igreja é chamada de sacerdote, por exemplo, mas Cristo é o supremo sacerdote. A igreja é chamada para proclamar a palavra de Deus, profecia. A igreja é chamada para supervisionar, governar, cumprindo a vontade de Deus, ofício real, rei, profeta e sacerdote. Nossa identificação está relacionada com quem representamos. Quem nós representamos nesse mundo? Timóteo é lembrado que ele representava o Senhor. O Senhor. Tu, ó homem de Deus, antes de falar o que ele deve fazer, Timóteo é lembrado quem ele é. Porque aí fica mais fácil, não é? Eu sei quem eu sou. E por isso, eu entenderei melhor o que devo fazer. O fugir, que é o imperativo, que é a ordem que Paulo dá em seguida, é posterior ao reconhecimento da identificação. Tu, ó homem de Deus. Fuja do engano. E diz o texto, fuja de tudo isso. O que é tudo isso? Fundamentalmente o engano, a mentira que envolvia os falsos mestres. Fuja de todo o reflexo do engano na prática da vida. Fuja de uma vida centralizada no material, em uma vida marcada por contendas, por inveja, que eram traços característicos dos falsos mestres. Fuja de qualquer semelhança com aqueles que representam o engano, porque tu és homem de Deus. E podemos aplicar sem nenhuma dificuldade para homem e mulher. Tu és mulher de Deus. Fuja de toda semelhança com algo ou alguém que não seja as coisas de Deus e Deus. Porque você é identificada com quem você representa. E aqui nós encontramos o que ele deveria seguir. O que ele deveria fugir e o que ele deveria seguir. Siga a justiça. Justiça aqui aponta para a atitude de guiar a vida pela palavra de Deus. Isso é justiça. Guiar a vida segundo a palavra de Deus. Piedade. Já vimos que piedade é a aplicação da verdade, da doutrina. Fala de inteireza na devoção da palavra de Deus. A fé
amor, constância, tratam de olhar Deus com confiança, por saber quem Ele é, e, consequentemente, amá-lo, permanecendo firme diante das circunstâncias difíceis. A mansidão aponta para a paciência de esperar o agir de Deus. Tu, homem de Deus, fuja do engano, fuja de tudo isso que caracteriza os falsos mestres e siga tudo aquilo que a palavra te ordena. Pratique a palavra. Seria isto: justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão. Tudo isso está relacionado com a fidelidade à palavra de Deus. John Piper, em seu livro Graça Vindoura, conta uma história muito interessante, muito forte, de um pastor, Charles Simeon. Foi pastor da igreja da Trindade, em Cambridge, na Inglaterra, entre 1782 a 1836. Quem é bom de matemática faz a conta. 1782 a 1836. Quantos anos ele pastoreou ali? O maestro Fábio já tem a conta na ponta da língua. O músico é bom em matemática, né? Quem é bom de matemática? Fez a conta? 1782 a 1836. Quantos anos? Jesus amado. Precisamos fazer um curso de reforço escolar aqui, em matemática aqui, porque tem irmão indo para o celular para fazer a conta na calculadora. Oh, Jesus, tenha piedade. 44 anos? 54. Pastoreou esta igreja 54 anos. Depois vamos ter um curso de matemática no Instituto, reforço escolar, matemática para os irmãos. Pode se inscrever lá. Vamos lá estudar algarismo. O pastor Charles Simeon foi bispo dessa igreja por 54 anos, contra a vontade do povo. A igreja não o queria como pastor. A igreja lhe resistiu. E a acusação é que ele era mau pregador. Não. Por que a igreja lhe resistiu? Ele era um bom pregador. A igreja lhe resistiu porque ele cria na Bíblia como palavra de Deus e exortava o povo ao arrependimento. A igreja não queria aquilo. Ele exortava o povo à santidade, à evangelização, e as pessoas não queriam. Por 12 anos, o povo não permitiu que ele pregasse o sermão do domingo à tarde, que era o culto principal. A liderança nem a igreja queria que ele pregasse no púlpito, e o proibiu de fazê-lo no culto principal da semana por 12 anos. Durante esse tempo, o povo boicotou o culto do domingo pela manhã, prendia a bancada para que ninguém pudesse sentar-se nela, e ele pregava nos corredores da igreja. Não podia assumir o púlpito, porque ninguém deixava, e ele pregava nos corredores. 12 anos. Pergunta para mim se eu ia ficar num negócio desse. Por isso a história desse homem me envergonha, no que diz respeito à paciência e perseverança. Enfrentou 12 anos de oposição intensa e resistiu 54 anos. Aí Piper faz uma pergunta: como ele suportou tudo isso com tanta paciência? Como ele sabia que, se seguisse o caminho da paciência, haveria uma bênção no seu trabalho que compensaria toda aquela oposição? E a resposta: perseverança e mansidão. Ele sabia que a igreja estava doente e precisava de remédio, mesmo que ela não quisesse tomá-lo. E ficou 12 anos dando remédio para um paciente que não queria remédio, mas que precisava do remédio. Ficou 54 anos. Em 21 de outubro de 1836,
ele acamado, já nos últimos momentos da sua vida, disse a algumas pessoas que estavam ao redor da sua cama, e ele disse assim, lentamente: a infinita sabedoria consertou tudo com infinito amor. E o poder infinito me capacita a apoiar-me nesse amor. Estou nas mãos do meu Pai amado. Tudo está seguro. Quando o miro, vejo fidelidade, imutabilidade e verdade. E tenho a mais doce paz. Não posso ter mais paz. Tenho tudo. O que esse cenário nos demonstra em circunstâncias difíceis? E quando nos mantemos cumprindo fielmente a palavra de Deus, nós estamos representando-o nos desafios e nos lugares, no tempo que Ele nos dá. Timóteo estava identificado com Deus, com a fidelidade à sua palavra. Por isso, ele podia suportar as aflições como Paulo, com paciência e perseverança. Em segundo lugar, a nossa identificação é como combatentes da fé. Nós somos identificados com quem representamos, Deus, o Senhor Jesus. Nós somos identificados como combatentes da fé. Porque o texto diz aqui, no verso 12, combata o bom combate da fé. Combater acompanha essa ideia de perseverança até o fim, não? E nos lembra da figura da batalha na qual estamos inseridos, envolvidos. De uma luta que não é contra a carne ou sangue, mas é uma luta da verdade contra a mentira, contra o engano, do caminho de Deus e o orgulho do caminho pecaminoso do homem. É o combate por elevar o conhecimento de Deus às pessoas. A única maneira de trazer lucidez espiritual para elas olharem para Deus. E a igreja é chamada para elevar o conhecimento de Deus, de modo que as pessoas o vejam e pelo Espírito de Deus seus olhos descortinados sejam e o coração aquecido para receber vida. Por isso é bom combate. Paulo qualifica o combate. Combata o bom combate, diz o texto. É um combate nobre, é o combate da fé. Essa mesma expressão foi usada lá no capítulo 1. Veja comigo, versículo 18 do capítulo 1. Esta é a demonstração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate. A expressão se repete novamente aqui, então, no final do capítulo, indo para o final da epístola, no capítulo 6, versículo 12. Combata o bom combate da fé. Essa lembrança é muito importante, meus irmãos, porque nós não estamos passeando aqui. Nós não estamos num intercâmbio cultural. Nós não estamos em uma viagem de férias. Nós estamos numa grande peregrinação. Nós sabemos para onde estamos indo. Esse GPS não falha jamais, não perde o sinal. O Senhor conduz a sua igreja. Cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque sabemos que nossa casa final não é esse mundo caído. Será o mundo reconstruído, renovado. Tudo será feito novo. Mas esse tempo ainda não chegou. E esse interregno, esse ínterim entre a vinda do rei com o reino que já aconteceu
e a sua volta gloriosa para a renovação de todas as coisas, é um tempo de luta, de combate, e que demanda de nós diligência. Quando perdemos a visão disto, aí então baixamos a guarda, a atenção, a vigilância. Aí então somos engolidos pela onda desse mundo. Não tem acontecido isto com tanta gente? Gente que perdeu o prazer da comunhão dos santos, porque foi engolida pelo mundo, porque perdeu de vista que está em um combate, e não é um combate físico, é um combate espiritual. É bom porque nós estamos do lado da fé, a fé é em Cristo. Não é a fé em qualquer coisa, esta é uma fé objetiva, definida. Quando as Escrituras falam de fé, apontam para o claro objetivo desta fé. Ela só é genuína se ela tem como objetivo Jesus Cristo e sua obra. Por isso é um bom combate. Nós somos identificados como quem está em um combate. Combate da fé. Terceira coisa, nós somos identificados como os que desfrutam da vida eterna. Ainda no versículo 12, tome posse da vida eterna. Fuja, versículo 11, de tudo que é engano, o resumo dos versículos anteriores. Siga a justiça. 12, combata o bom combate. Tome posse da vida eterna. O que é tomar posse da vida eterna aqui? É desfrutar já da comunhão com Deus, agora. Esta expressão que foi tão minimizada, ela é tão rica, mas ela foi tão mal explorada em outros arraiais, que soa até como algo, digamos, supersticioso em muitos lugares, não? Eu tomo posse, não é? Tome posse você. Tomar posse nessas falas comunica algo tipo, exija o que é seu, não é? Determine o que é seu. Mas aqui não é esse sentido, não. Tomar posse da vida eterna é desfrute agora da comunhão com Deus. Da vida que não perece, desfrute agora. Pense nisso por um pouco, meu querido irmão, minha querida irmã. Desfrutar da vida eterna agora. Hoje à tarde fiz uma visita com uma irmã aqui da igreja, a Andréia. Fui visitar o seu pai, que estava paciente terminal, no hospital aqui na Zona Norte, no Jaçanã. E quando nós entramos pelo corredor, difícil, muito difícil, escutar gemidos, gritos das pessoas sofrendo naquela ala. E encontramos ali o pai da nossa irmã, na mesma posição, encolhidinho, porque tinha feridas de um lado, ele não podia sequer mover-se. Eu não sei quantas horas ele estava naquela posição. Hoje, por exemplo, talvez 12 horas naquela posição. Sem falar, não sei se está ouvindo, mas sem falar, sem se mover. E não há o que fazer, segundo os médicos. Não há o que fazer. Ver as pessoas sofrendo, ao mesmo tempo que sensibiliza por demais o coração da gente, não? Ao mesmo tempo nos lembra que só existe uma mensagem que pode trazer consolo em todos os cenários. E a mensagem é o Evangelho. Então a gente aproveita o espaço para orar na visita,
Levanta um pouquinho a voz, para que todos que estejam por perto escutem a oração, e na oração a gente demonstra, revela o amor pelo Evangelho, que só o Evangelho pode fazer. Enquanto estávamos orando, havia 3 pacientes no leito, um deles acompanhado por uma senhora, e eu me dei conta que enquanto orava, um deles virou o rosto para a parede, sinalizando que não queria ouvir e não queria ver. Não é contraditório isso? Alguém sofrendo, carente de consolo, e rejeita o consolo do Evangelho, o único consolo para a alma. Entretanto, essas experiências todas, por outro lado, por conta do conhecimento acerca de quem somos, do que já temos agora, nos enche de motivação para a continuidade da jornada, porque nós temos uma vida imperecível, que nada pode roubá-la de nós. Nem o mais devastador câncer, nem um câncer mais devastador, nem a mais dura notícia pode roubar o prazer da comunhão com Deus já. Já. Com uma espécie de antecipação do que nós vamos desfrutar lá, sem dor, sofrimento. Nós já desfrutamos disto já. É isso que Paulo lembra a Timóteo. Timóteo, tome posse da vida eterna, isto é, desfrute dessa comunhão já. Já. O maior amigo que nós podemos ter nessa vida e na outra. A maior e mais especial amizade. O companheiro mais presente, mais prazeroso, a conversa mais santa, mais pura, mais doce com quem podemos ter é com o Senhor. O crente nunca anda só, nunca está só, porque ele tem a companhia mais doce, mais linda, mais nobre, mais pacificadora da alma. E a certeza disso é que enche o coração dele de paz, que sobrepassa todo entendimento. Desfrute da comunhão já. Meu querido irmão, querida irmã, o seu problema pode ser o mais difícil de resolver, mesmo. E o Senhor não ignora isso. Mas está lembrando para você nessa noite que nada se compara ao prazer da comunhão com Ele. Desfrute já, antecipando o que você viverá lá na eternidade. Mas há outra identificação aqui no texto, versículos 13 e 14, final do versículo 12, para que você também foi chamado, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. 13, diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Nós nos identificamos como fiéis testemunhas, que estão, diz o texto, diante de Deus e de Cristo Jesus, diz o texto. Diante de Deus que preserva a vida de todas as coisas, que a mantém, que concede vida e sustenta, portanto não tema ninguém mais, senão o único que tem poder da vida. Diante de Jesus Cristo, seguindo o exemplo de Cristo Jesus,
aguardando a manifestação do Rei, versículos 14 a 16, que na presença de Pôncio Pilatos, mencionando Jesus Cristo, fez a boa confissão: eu exorto você a guardar este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos testemunhas de que o Rei está voltando. Nós somos testemunhas que se apresentam diante de Deus, que vivem refletindo o Senhor Jesus e que revelam que a sua jornada não acaba aqui. Nós somos fiéis testemunhas. Nós nos identificamos como os que esperam pelo Rei eterno. Quem é que você está esperando aqui? Eu estou esperando o Rei Jesus. Ele disse que vai voltar. Estou aqui esperando por Ele. Por isso vivo desse jeito. No trabalho, no colégio, na universidade. Você está esperando alguém? Pergunte assim a um vizinho seu. Hoje, escute, você está esperando alguém? Já provoca uma conversa, não? Eu? Não. Ah, eu estou. Você está esperando alguém? Sim, eu estou. Você não sabe quem eu estou esperando? Vou lhe dizer aqui. Eu estou esperando o Rei Jesus. Prometeu voltar. E está dizendo que você precisa se organizar para a sua volta. Você precisa se preparar. Nós somos testemunhas da volta do Rei imortal. Viva como quem espera por isso. Porque o texto diz aqui: a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aqui nós temos uma doxologia, né? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Em Cristo Jesus podemos contemplar estas belezas todas. Quem Deus é o único soberano, o único que tem direito de agir conforme deseja e não deve explicações a ninguém. Ele é Rei dos reis, é Rei soberano sobre todos os que estão reinando. Ele é o único que possui imortalidade, Ele é a fonte inesgotável da vida. A imortalidade que o crente possui é derivativa. A salvação para sempre, vida eterna para sempre, é derivativa. Vem de Deus, não nasce de nós mesmos. Procede de Deus, nesse sentido de procedência, de origem. Só Deus é fonte eterna, imutável e imortal. Só Deus é fonte imortal. Nós recebemos da parte dele imortalidade. Isto é, nós viveremos para sempre. Aqui, com respeito à vida eterna. A morte já foi vencida por Cristo Jesus. Já recebemos a garantia de vida eterna. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá, disse o Senhor Jesus, para a agoniada, desesperada Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Diz o texto que ele habita em luz inacessível. Isso aqui fala da própria essência de Deus, né? Misteriosa essência, de modo que nenhum ser humano pode esgotar o seu conhecimento de modo algum. Jamais esgotaremos quem Deus é. Jamais conheceremos a plenitude de Deus de maneira plena, esgotável. Jamais. Passaremos a eternidade conhecendo um pouquinho mais de Deus, por sempre, por todo sempre, sem cessar. Aqui nós conhecemos um pouquinho de Deus. A vida cristã aqui consiste em conhecer Deus, e conhecemos um pouco mais. Quanto mais conhecemos, nós o amamos. Quanto mais o amamos, mais dispomos a nossa vida para servi-lo. E passaremos a eternidade conhecendo mais, sem cessar. Já imaginou isso? Nunca acabar essa doce comunhão e conhecimento de Deus. É isto aqui que Paulo está lembrando a Timóteo. Timóteo,
a identificação com quem o seu ministério está forjado, firmado, é incomparável. Não corra atrás de outra coisa. É isto. Fuja de tudo aquilo que te afasta desta sublimidade da comunhão com Deus. E siga aquilo que está relacionado com uma vida que se identifica com quem Deus é e o que Deus quer. Você deve ser identificado como um combatente da fé. Você é identificado como uma testemunha fiel. Você é identificado como quem espera pelo Rei imortal. Viva como quem espera por isso. Muitas vezes, examinando o meu coração, eu me pergunto, não poucas vezes, se eu tenho vivido como quem espera pelo Rei. As coisas que busco, as coisas com as quais sonho, o que desejo ardentemente, se isso está relacionado com o que é imperecível. Não poucas vezes me lanço ao chão, pedindo graça e misericórdia ao Senhor. E sou novamente levado ao lugar que devo estar, de desejar o que Deus deseja, de querer o que Deus quer e de viver como alguém que o espera, mais do que a saúde para uma doença, mais do que o alívio para alguém que está em depressão, mais do que o desejo de que essa dor cesse, mais do que a água que o sedento desesperadamente anseia. Ansiar pelo meu Rei, pelo seu retorno, deve ser a doçura de minha alma, minha expectativa, meu alento. Você espera por Ele? Nas suas provas, nas suas aflições, por quem você espera? Pelo cessar de uma agonia presente ou pelo cessar da agonia toda? Não se contente com menos do que a renovação de todas as coisas. Viva aqui, vivendo, cumprindo a vontade de Deus como quem espera o Rei imortal, eterno, diante de quem todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Ele é Senhor. Comunique isso às pessoas, comunique isto às pessoas, proclame isto às pessoas. Porque vivemos num tempo de tanta superficialidade, irmãos, de um consumismo desenfreado, de uma perda de sentido tão absurda que as notícias que ouvimos, os sonhos das pessoas que ouvimos, nos deixam perplexos. Tudo está para o aqui e o agora. Tudo está para o aqui e o agora. E quem está pensando lá na frente, está pensando sempre com esta construção das coisas que passam. Mas nós não fomos chamados para isto. Com quem nos identificamos? Termino lembrando de uma das biografias que me tocaram profundamente na minha jornada até aqui. Eu li bem moço, antes de ir para o seminário, me apresentaram a biografia de Sadhu Sundar Singh. Eu devorei aquele livro uma noite, não parava de lê-lo, era lendo e chorando, lendo e chorando, lendo e chorando. O apóstolo dos pés sangrentos. A história do homem que se parecia com Jesus, Sadhu Sundar Singh, um hindu que havia se convertido do hinduísmo ao cristianismo, foi expulso de casa pelos seus pais e saía pelas aldeias, povoados,
anunciando o amor de Jesus, na simplicidade da vida dele, saía descalço, andando pelas florestas, enquanto caminhava, os espinhos, as pedras lhe feriam os pés, e por onde ele andava deixava um rastro de sangue. Por isso alguém o intitulou o apóstolo dos pés sangrentos. Mas era tanto amor que ele compartilhava, o amor de Jesus, que as pessoas achavam, enquanto ele pregava nas aldeias, as pessoas achavam que ele era Jesus, era aquele sobre quem ele estava falando. Com quem nós somos identificados, irmãos? Somos identificados assim. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos anime, para que a nossa identificação não perca a direção. Nunca se esqueça quem você é. Que você é quem Deus diz quem você é. Você foi chamado para um propósito. Viva isto intensamente, apaixonadamente, esperando o dia final do encontro maravilhoso com o noivo da igreja. O grande banquete. Nós vamos banquetear-nos agora na ceia. Eu costumo dizer que é uma espécie de antecipação, santa antecipação. Aqui as expectativas dos santos são reunidas em um lugar, e nós fazemos isto assim fraternalmente. Damos, recebemos, comemos juntos, porque esta santa reunião, diante do grande banquete que é a ceia, antecipa outra santa reunião que acontecerá. Não aqui mais, na Igreja Presbiteriana Betel, Antônio Dias da Silva 486. Mas esta santa reunião vai acontecer diante do trono do Cordeiro. E nós vamos encontrar tanta gente lavada no sangue de Jesus, tanta gente bonita, porque se parece com Jesus, porque estará glorificada, que não terá emoção igual. Mas a emoção, mais o afeto, superior a tudo, está firmado na certeza de que nós estamos diante da oferta e do ofertante, diante de quem preparou o banquete para nós. Vai ser maravilhoso encontrar minha sogrinha lá. Como será? Será maravilhoso. Como não? Oh, Jesus! Mas vai ser mais maravilhoso encontrar quem preparou o banquete para mim. Jesus, a quem servi a minha vida toda, a quem lhe dediquei meu ser. Vai ser muito mais maravilhoso vê-lo face a face. Eu não sei o que eu vou dizer para ele. Talvez me lançar no chão, beijar os seus pés, abraçá-lo. Tanto amor. Nós estamos antecipando esse encontro enquanto ceamos juntos, irmãos. Nós estamos antecipando esse grande dia. Se eu fosse você, eu não perdia um domingo, não perdia uma santa ceia, porque é a antecipação desse grande banquete. Pastor, eu não pude participar do domingo, fiquei doente, não fui participar da ceia. O senhor pode trazer a ceia para mim aqui? Eu vou, só me avisar que eu vou correndo. Eu não posso privar você dessa bênção, não. Me avise que eu vou na semana levar. Agora não fique com preguiça em casa e depois peça para eu levar a ceia lá, não, porque você não veio com preguiça, viu? Eu vou levar a ceia para você. Você não pode perder essa bênção, não. Essa comemoração escatológica, agora, já. Eu não sei como você chegou aqui, como está o seu coração, que tipo de afeto está mais candente, mais aceso em seu coração. Quem sabe um tipo de agonia, tristeza, preocupação. Quem sabe você veio feliz da vida, 220, igual o Nicolas, não é?
Maravilha, graças a Deus, mas quem sabe os sentimentos não são esses. Quem sabe uma certa preocupação com a semana. Oh, calma, calma, calma. Calma, oh alma atribulada. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. A semana nem bem começou. Você já está assim. Confie que a sua vida é guardada pelo Senhor, que prometeu estar conosco todo o tempo e prometeu voltar para esse banquete maravilhoso. Vamos orar? Irmã Eleni nos conduzirá em um hino. Enquanto a irmã nos dirige nessa música, nós vamos orar ao Senhor silenciosamente, suplicando sua graça e aplicação da palavra em nosso coração.